1 Coríntios capítulo 15, a nossa devocional de hoje. Queridos, esse texto ele é extremamente profundo. Muito importante você meditar nele, muito importante você ouvir agora as explicações que falam sobre a ressurreição, tá? Falando sobre a ressurreição do corpo. A ressurreição de Cristo, que é a garantia da nossa ressurreição. Então aqui ele esclarece muitas coisas importantíssimas que são base da nossa fé. Tá? Então eu quero que você preste muita atenção no texto. Quando Paulo fala sobre... E outra coisa também, só para você ter uma ideia. A igreja de Corinto tinham tantos problemas que nós já vimos, né? Divisão, prostituição, litígio entre irmãos, um levando o outro no tribunal, problemas com ordem no culto, problemas de dons espirituais. Tinham muitos problemas, muitas dificuldades. E também algumas heresias, algumas mentiras que estavam sendo infiltradas na igreja. E uma delas é que algumas pessoas estavam dizendo que não havia ressurreição dos mortos. Olha só que loucura. Então, a igreja de Corinto era uma igreja praticamente cheia de dificuldades, muitos problemas, tanto na área comportamental, na área moral, como na área doutrinária. Então, aqui nós começamos a perceber que algumas pessoas diziam que não havia ressurreição dos mortos. Aí Paulo entra para falar sobre isso. E é interessante quando ele diz aqui no versículo 3, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Então, olha só o que ele diz aqui sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. É muito importante a autoridade da Bíblia. Por que nós estamos estudando a Bíblia? Porque ela é autoridade de Deus, que mostra a vontade de Deus, mostra a realidade de Deus, a verdade de Deus. Então, quando Paulo fala assim que Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Ou seja, a base da autoridade dele é a Bíblia. Tudo aconteceu porque estava previsto nas Escrituras. E quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para Pedro, versículo 5, e depois aos 12. Depois disto, apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive. Agora, olha só, versículo 7, depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. E depois destes, apareceu também a mim, onde Jesus apareceu para Paulo e mostrou para ele a profundidade da teologia, a profundidade da mensagem bíblica, da palavra de Deus. Paulo, ele passou um tempo na Arábia, provavelmente foi lá nesse período que ele ficou, que ele recebeu pessoalmente de Cristo toda a revelação do Evangelho. Olha só a importância deste homem, a importância do apóstolo Paulo dentro da igreja cristã. Então, quando ele diz, olha, apareceu para Pedro, apareceu para Tiago, depois para os apóstolos, depois para 500 irmãos, e depois, por fim, apareceu a mim. E ele coloca uma coisa interessante, como que um que nasceu fora de tempo. Pois eu sou o menor dos apóstolos, versículo 9. Eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Ele matava os cristãos. Ele era um perseguidor feroz da igreja. Aí ele falou assim, eu nem mereço ser chamado apóstolo, pelo fato de ter perseguido a igreja. Mas, esse mas aqui ele é muito profundo. Versículo 10. Pela graça de Deus. O que é graça? Eu não mereço, mas eu preciso. Eu não mereço, mas eu recebo. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Eu sou o que sou.
Eu acho que vale a pena você grifar essa parte do versículo. Muitas vezes nós olhamos para nós, lembrando das coisas erradas que nós fizemos, lembrando da vida que nós tivemos, e muitas vezes nós não nos achamos merecedores da graça de Deus. Mas graça é graça. Deus conhece o nosso coração. Eu não mereço as bênçãos de Deus. É tudo pela graça. Pela graça eu sou o que sou. Eu não vou ficar olhando para o meu passado, os erros que eu cometi no meu passado, porque o que eu sou hoje é pela graça, não é por mérito próprio. Foi porque Deus teve misericórdia de mim, me amou, me chamou, me lavou, me justificou, me salvou. É graça. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. E sua graça está comigo, e ela não foi inútil. Antes, eu trabalhei mais do que todos eles, ou seja, eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Contudo, não sou eu, mas a graça de Deus comigo. Isso é graça. Pela graça, eu sou o que sou. Aí ele entra no assunto da ressurreição, quando ele diz da base da palavra, das escrituras, que é autoridade, quando ele diz que Jesus apareceu para muitas pessoas que foram vistas por ele, viram-no de forma pessoal, e também ele próprio viu Jesus. Mas agora ele coloca, ora, versículo 12, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês, olha a igreja, olha o problema doutrinário, olha a falta de Bíblia, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Como que alguns de vocês, dentro da igreja, estão afirmando que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais do que isto, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, Jesus também não ressuscitou, ou Deus não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Agora, olha só onde ele vai. Isso aqui é um argumento retórico, tá? Paulo era extremamente inteligente. Então ele usava muitos argumentos para dar subsídios, para dar alicerce para as pessoas pensarem. Isso é maravilhoso, queridos. É a fé racional. Entendermos a palavra. Por isso nós precisamos estudar a palavra, para eu ter a razão da minha fé, o porquê que eu acredito. E ele continua. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão nos seus pecados. Porque a prova de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo em nosso lugar para perdoar os nossos pecados foi que Jesus ressuscitou. Então, se ele não ressuscitou, nós ainda estamos nos nossos pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Todos aqueles que morreram crendo em Jesus estão perdidos. Agora, esse versículo 19 é muito profundo. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Ou seja, se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque aqui temos privações, aqui temos lutas, aqui temos pressões, aqui temos abstinência, aqui temos luta contra o pecado. Por quê? Porque visamos uma pátria celestial. Porque visamos a esperança do céu. Agora, se não houver ressurreição dos mortos, o que isso vai adiantar? Então Paulo está dizendo, ó, se não houver ressurreição dos mortos, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida.
A nossa esperança em Cristo está focada na eternidade, que é para lá que nós vamos. É por isso que você está lutando contra o pecado. É por isso que você está lutando para perseverar. Porque você deseja o céu, porque você ama Deus e crê que Ele vai te dar a salvação eterna no céu, na presença dEle, a ressurreição. E aqui ele usa uma palavra muito interessante. Versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. As primícias. É interessante que quando havia a ceifa, as pessoas colhiam os frutos, os primeiros frutos eram dedicados a Deus. E o que significava isto? Senhor, eu estou dando a ti as primícias, os primeiros frutos, dizendo muito obrigado, porque a terra produziu. E também pela fé, eu creio que eu vou colher mais. Porque se você pega o que tem e dá para Deus, e o que vem depois? Não, eu tenho fé que isso aqui são os primeiros frutos, que virão outros frutos. Isto é primícia. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que Jesus, as primícias daqueles que dormem, o primeiro fruto. Por quê? Porque virão outros frutos. Quais são os outros frutos? Nós. Jesus garantiu na ressurreição dele a nossa ressurreição pela fé. E ele continua. Visto que a morte veio por meio de um só homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Jesus. Pois, da mesma maneira que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, as primícias. E depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Olha que coisa profunda. Quando nós morremos, nós que estamos em Cristo, um segundo depois, a nossa alma, o nosso espírito, estará na presença de Deus. Um segundo depois, já estaremos gozando da bênção da presença do Senhor. Jesus disse para o ladrão na cruz, hoje você estará comigo no paraíso. O rico e o Lázaro. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Logo depois da nossa morte, já vamos estar na presença de Deus. O nosso corpo vai para a sepultura. Nosso corpo acaba. Quando Jesus voltar, acontecerá a ressurreição do corpo. Então hoje lá no céu, Jesus tem um corpo. Ele ressuscitou corporeamente, ele ressuscitou no corpo. Então no céu ele tem um corpo celestial, um corpo que não envelhece, um corpo que não tem dores, um corpo que é imortal, incorruptível, que não se corrompe. Quando ele voltar, na segunda vinda dele, nós teremos este corpo, como o corpo de Cristo, um corpo incorruptível, um corpo imortal e um corpo eterno. Já pensou nisso? Então o corpo que nós teremos será na ressurreição de Cristo. Então o que Paulo fala aqui é sobre a ressurreição do corpo. Imagina, é como diz lá em 1 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É algo assim inatingível com a nossa mente perscrutar a grandeza da salvação que Deus tem preparado para mim e para você. É maravilhoso quando nós começamos a perceber e a crer na palavra de Deus, compreendendo os planos e os propósitos de Deus.
Então você terá um corpo, eu terei um corpo, como o de Cristo, que é a primícia daqueles que já morreram. O versículo 32, ele fala sobre as lutas. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, o que ganhei com isso? Ele está falando sobre as lutas que nós temos. Se não houver ressurreição, é inútil a nossa fé. Então, eu tô falando, eu lutei muito lá em Efésios com feras. Eu tenho tido uma luta interminável, uma luta constante por causa do Evangelho. Então, se Cristo não ressuscitou e se não há ressurreição dos mortos, vamos fazer isto. Olha só, se os mortos não ressuscitam, aí ele cita um provérbio, tá? Um ditado popular. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, vamos aproveitar a vida. Não é assim que as pessoas do mundo fazem? Aproveitam a vida como não fossem prestar contas de nada para ninguém. Aproveitam a vida como se não houvesse eternidade, mas vivessem pro aqui e agora. Morreu, acabou. Não é assim que as pessoas do mundo vivem? Então ele diz, se eu não acreditar em ressurreição, vou viver como as pessoas aqui vivem. Sem compromisso algum. Vou buscar o meu próprio prazer. Comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer mesmo. Vamos aproveitar a vida. Não é assim que o mundo pensa? Por isso que ele coloca aqui no versículo 23, versículo 32. 32. Eu quero que você grife esse versículo. Eu quero que você grife esse versículo. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com quem você anda. Cuidado com as amizades que você tem. Lá em Provérbios diz que se você ficar perto de uma pessoa irada, você vai se irar também. Se você ficar perto de uma pessoa que xinga, você vai xingar também. E se você ficar perto de uma pessoa que é mundana, você vai ser mundano também. Cuidado! Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Por isso que Paulo está dizendo aqui, vocês estão no mundo, mas vocês não são no mundo. A pátria de vocês não é aqui, é na eternidade. Então busque as coisas dos céus e não as que são aqui da terra. É muito profundo isto. Eu não posso usar a filosofia deste mundo, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso é a palavra de Deus para a sua vida. Versículo 34. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Recuperem o bom senso e parem de pecar. Pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Essas pessoas que estavam ali brincando. Pessoas que estavam ali sem temor de Deus. Pessoas que estavam ali aproveitando a vida ao máximo porque não vai ter ressurreição mesmo. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Não deixe que as pessoas que estão dentro da igreja, que não têm compromisso com Deus, afetarem você. Porque cada um vai prestar contas de si para Deus. Você não vai prestar conta da vida delas, você vai prestar conta da sua vida. E elas vão prestar contas da vida delas. Tem muita gente brincando com coisa séria dentro das igrejas. Tem muita gente vivendo de uma forma totalmente equivocada, pecaminosa, dentro das igrejas. E muitas vezes é por causa de más companhias, de se amoldar a este mundo. Então Paulo está colocando aqui, cuidado, não se deixem enganar. O versículo 35, Paulo usa também alguns argumentos tremendos
E ele fala aqui sobre como será o corpo que nós vamos ter nos céus. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. As pessoas estavam indagando sem compreender a visão espiritual e os milagres que Deus pode fazer. O que você semeia não nasce a não ser que morra. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como trigo ou de alguma outra coisa. Ou seja, eu semeio uma semente, parte dela morre para que nasça o trigo. Um exemplo aqui está falando sobre o trigo. Ou seja, eu semeio o corpo físico para colher o corpo espiritual. É onde ele vai chegar. O versículo 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, perece, morre. E ressuscita imperecível, ressuscita imortal, e não vai morrer mais. É semeado em desonra, nosso corpo, tá? Frágil, que vai dia a dia envelhecendo, mas ele ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, somos pessoas fracas, temos nossas dificuldades, temos nossas limitações, a idade vai chegando, a morte vem para todos. Então, é semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito. Olha que profundo isto. Olha que coisa linda o que Paulo diz aqui. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, que é Jesus, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Olha que profundo isso. 47. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes aos homens terrenos. E os que são dos céus ao homem celestial. As pessoas que vivem por aqui agora são semelhantes ao homem terreno. Aqueles que vivem pela fé, visando os céus, é semelhante ao homem celestial. Jesus. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível, aquilo que morre, pode herdar o imperecível, a imortalidade. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, quando Jesus voltar. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Se Jesus voltar e estivermos vivos, no abrir e piscar de olhos, seremos arrebatados e teremos um corpo transformado. E os mortos ressuscitarão com um corpo incorruptível transformado. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, aquilo que se corrompe, que acaba, se revista da incorruptibilidade, que não acaba, que não se corrompa ou corrompe. E aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, na ressurreição de Jesus, na segunda vinda de Jesus, melhor dizendo, na nossa ressurreição, ou na nossa transformação, se estivermos vivos, no dia da vinda de Jesus, o que é mortal se revestir da imortalidade,
Então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Não haverá mais morte. A morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Eu gosto muito de comparar o aguilhão como um escorpião, que ele tem um veneno mortal. Mas só que quando você tira o aguilhão, você tira o veneno dele ali, onde ele pica, ele se torna inofensivo. O que dá força para a morte é o nosso pecado. Mas quando nós somos perdoados por Cristo, e quando Jesus vier e tirar toda a consequência do pecado, é como se a morte perdesse o poder de nos envenenar. Tirou o aguilhão. Não tem mais temor, porque vamos viver para toda a eternidade. E a palavra final de Paulo no 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Grife esse versículo. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o 58 é uma conclusão linda. Portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes. Já que é assim, já que nós vamos para os céus, já que a nossa salvação está garantida, mantenham-se firmes e que nada os abale. Não abandone a fé. Sejam sempre dedicados na obra do Senhor. Firmem-se na igreja. Dediquem-se à obra de Deus. Leve a sério a sua vida espiritual. Leve a sério a sua igreja, a obra de Deus. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. O trabalho de vocês não é inútil. Tudo que você faz para Deus terá recompensa. Que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer muito pela tua palavra, especialmente pelo texto que nós lemos hoje, pela maneira como o Senhor se revela a nós. Muito obrigado. Que o Senhor firme os nossos passos. Dê-nos, ó Deus, consciência de quem nós somos em Ti e de que nós podemos, pela Tua graça, sermos quem somos, filhos de Deus, mais do que vencedores através de Cristo Jesus. Anime e fortaleça cada um de nós a cada dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Que você tenha um tempo de meditação muito profundo nesse texto hoje, tá? Medite profundamente nele, é um texto mais vasto, inclusive hoje nós usamos um pouco mais do tempo, quase meia hora já, mas é que o texto de hoje ele realmente é muito importante para você entender a ressurreição e a importância da gente ter firmeza de propósito. Deus abençoe muito você e até amanhã.